cidade. A gente segue falando sobre chuva, né, e o aumento de acidentes nesse período, né? O hospital, inclusive, tem registrado, né, o Hospital de Urgências, o UGOL, registrado um aumento aí de 16% nos atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. Nas primeiras chuvas aí de setembro e outubro, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando registrou aí cerca de 8%. Os dados acendem um alerta para a condução segura em dias chuvosos. Eu recebo aqui no estúdio o doutor Renan Miller, que é diretor de projetos do UGOL. Doutor, seja bem-vindo. Bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. Doutor, eu queria que o senhor analisasse, inclusive, esses dados, porque é preocupante. De 16% aí agora um pouco mais de 8%, dobrou praticamente. Então, como é que o senhor analisa esse cenário? Acho que a imprudência do motorista é um fator relevante, tá? Dirigir com chuva, a gente sabe quão complexo é. Então, o motorista imprudente, ele se expõe ao risco e expõe ao risco quem está também na rodovia junto com ele. E aí esse número tende a elevar quando a gente percebe esse aumento na imprudência dos motoristas nas rodovias. Quais são as maiores imprudências, assim, na sua visão? O que mais acontece nesse período? Acho que o excesso de velocidade, né? Por vezes a gente percebe também o uso de álcool, está vindo a época de festa aí também. Então, acho que são coisas que deveriam ser evitadas, né? Então, dirigir com atenção quando a gente tem a chuva é muito importante. O motorista de Goiânia já é conhecido aí em muitos lugares por conta dessa questão da direção, né? O pessoal meio custoso aí. Tem um pouco de pessoas assim, de motoristas que dão trabalho no trânsito, né? Seria mais viável, nesse momento, parar, esperar a chuva passar, evitaria mais acidentes? Eu acho que assim, quem roda em Goiânia sabe que tem pontos de alagamento em algumas regiões. Então, assim, a gente merece a prudência. O motorista, ele deve se dedicar atenção, deve ter cuidado com os motoristas que estão no entorno dele. Então a gente precisa sim que a pessoa tenha atenção quando está no volante em época de chuva. Quais são as principais ocorrências assim, que o UGOL atende hoje com relação a isso? Então, o trauma normalmente que envolve, né, a cinética do acidente de trânsito, ela causa danos em várias partes do corpo. Então, a gente tem os especialistas dedicados a isso. Então, o hospital como referência, ele prepara essa estrutura toda de profissionais que vão atender os traumas da cabeça, né, os traumas do tronco e abdômen e os membros nossos, os periféricos. Então tem o ortopedista, o neurocirurgião, o cirurgião geral, né? Então são essas especialidades que vão focar. O paciente normalmente ele vem com mais de uma lesão, então ele precisa dessa multidisciplinaridade para poder fazer um atendimento completo. A maioria dos casos envolve moto, doutor? Então, a gente continua sendo moto grande ofensor, né? Mas também veículos leves e caminhões, sempre nessa época do ano, tem as suas complicações e seus acidentes. No caso da moto, a atenção tem que ser redobrada. Sim. A pessoa diz que já é o para-choque ali, né? Tem que ter acaba que o corpo que recebe todo o dano, né? Então, precisa de uma atenção redobrada, assim. E muitas consequências que tem. Com certeza. Normalmente, o motorista, né, da moto em si, se ele não tem todo o equipamento adequado, não está de capacete, e além disso a imprudência, né, o corpo dele recebe uma carga muito violenta no trauma. Então, são pacientes que chegam, às vezes, muito debilitados, em estágio muito grave no UGOL. Eu queria que o senhor deixasse, então, um alerta, um recado para quem está em casa, para evitar, né, chegar lá no UGOL, minha gente, nesse período, né, realmente ter essa atenção redobrada aí. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores. Então, a gente reforça a necessidade dessa atenção, né, de respeitar as leis de trânsito para que o acidente não aconteça. Mais importante do que entender que o UGOL é uma ferramenta hoje do Estado que está preparada para dar esse suporte, tá? Seria o ideal que a população não se expusesse ao risco. Então, se puder ter atenção devida, não ingerir álcool no momento que vai pegar o carro, esse é o fundamental para a gente evitar esse aumento de número de casos que foi presenciado. E aproveito para poder pedir, né? Nessa época a gente sempre tem aumento de acidente, aumento de necessidade de sangue. Então o UGOL tem um banco de sangue lá que sempre precisa de doações. Então quem puder pode ir ao UGOL no horário comercial para poder fazer a doação de sangue, que é muito importante para a gente. Agora, doutor, só para antes da gente finalizar, né, surgiu um questionamento aqui, tem o pessoal da produção falando sobre isso, porque de fato, eu acredito que é todo um conjunto, as autoridades também precisam se preocupar
lidar com essas questões em períodos de chuva. Um problema que é bastante recorrente é os jamelões, né, que tem causado bastante acidente nesse período chuvoso. O senhor acredita que realmente precisa haver esse conjunto aí para ter esse cuidado nesse período? É assim, envolve a prudência, né? Assim, se a gente entrar por uma via que tem uma árvore que vai derrubar o fruto, que vai ficar mais escorregadio, a gente sabe que ali a gente vai ter que entrar com mais cautela. O motorista que é muito acelerado vai correr o risco de parar no asfalto. Então a gente precisa desse cuidado do motorista para poder não ter esse tipo de lesão. E as autoridades ficarem atentas de um lado para fazer aquela poda certinha, correto, né? Para evitar. E o motorista, por sua vez, aí precisa ter a atenção redobrada nesse período da chuva, vento, os jamelões vão cair mesmo, minha gente. Aí complica a vida de todo mundo. Doutor, muito obrigada pela sua participação hoje. Doutor Renan Miller, que é diretor de projetos do GOL. Sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Não, agradeço muito pela oportunidade. Ótimo final de semana para você. Para você também.